O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem uma resolução sobre o conflito em Gaza. O texto foi aprovado por 12 votos a favor e 3 abstenções. A proposta apresentada por Malta foi a primeira a ser aprovada pelo Conselho de Segurança desde o início da guerra em 7 de outubro. O Conselho pede que todos os reféns capturados pelo grupo extremista Hamas durante os ataques do mês passado contra Israel sejam libertados, especialmente as crianças. Além disso, a resolução pede a criação de corredores humanitários para permitir a passagem de bens e serviços para garantir a segurança das crianças em Gaza. Israel, por sua vez, não concordou com a resolução. O embaixador da ONU de Israel, Gilad Erdan, afirmou no X, antigo Twitter, que a resolução é desconectada da realidade. Eis aí o tweet do embaixador falando que a resolução está desligada da realidade, né, e não tem nenhum sentido. A estratégia do Hamas consiste em deteriorar deliberadamente a situação humanitária na faixa de Gaza e aumentar o número de vítimas palestinas, a fim de motivar a ONU e o Conselho de Segurança a deter Israel. Traz para cá, Matheus, porque eu já estou aqui com o nosso Alexandre Borges. Antes da gente entrar aqui no programa, a gente estava conversando sobre cozinha. O Alexandre aqui está, né, apresentando aqui os seus dotes culinários. Alexandre Borges, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Desculpa o trocadilho, mas me parece que quem não engoliu muito bem essa resolução foi Israel, não é? Exatamente. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí nesse feriadão. A gente estava batendo um papo bom aí sobre carnes e churrasco e tal, que é o nosso, que a gente gosta. Mas não vamos, já que é meio-dia, não vamos deixar o nosso povo aqui com água na boca, né? Vamos falar, infelizmente, desse assunto que é um jogo de propaganda muito feio, que está sendo feito pela ONU e por muitos líderes mundiais. Porque o que acontece? Você tem hoje, no noticiário mundial, o assunto Israel e Palestina, ou Israel-Hamas, melhor dizendo, é o assunto principal das rodas de conversa, das redes sociais, do noticiário. Então, como a opinião pública está muito ligada nisso, os políticos que, obviamente, sabem ler a opinião pública, sabem ler as redes sociais, todo mundo quer se meter, todo mundo quer dar um palpite, todo mundo quer pegar um conflito que tem séculos, um conflito complicadíssimo, que envolve uma série de questões que você realmente precisa estudar um pouco antes de entender o que está acontecendo, e você tem todo mundo dando palpite. Hoje, você tem, principalmente nas democracias ocidentais, infelizmente, algo que a gente já viu em outros conflitos, mas agora está muito piorado por TikToks e, né, essas redes, do jeito que elas funcionam, que é essa ideia de que Israel é opressor, que o povo palestino é oprimido. Então, a gente tira da equação que tudo começou com um ataque terrorista do Hamas, que sim, o Hamas acabou com cessar-fogo, existia um cessar-fogo, e não era, isso aqui não é figura retórica, não, era um cessar-fogo combinado entre Israel e o Hamas. Eles tinham negociado um cessar-fogo que unilateralmente, no meio de um Shabá, num sábado, num 7 de outubro, pega todo mundo desprevenido, pega um festival de música, invadem com motos, com carros, com, enfim, do jeito que eles fizeram, mataram mais de 1.200 pessoas, um monte de jovem, num festival de música de paz, né, chamava Universo Paralelo, e tinha, inclusive, brasileiros envolvidos na produção, tinha brasileiros participando da festa. Enfim, essa tragédia absurda, comparável ao 11 de setembro americano, o que aconteceu no 7 de outubro em Israel. E você tem essas pessoas que hoje, além dos que morreram, mais de 240 viraram reféns. Hoje o número está em 238, mais ou menos, se você considerar quem já foi liberado. E, infelizmente, também já houve mortes de reféns. Reféns já foram assassinados, porque os métodos do Hamas são muito parecidos com o do Estado Islâmico, né? Eles funcionam numa lógica muito parecida. Então, você tem, hoje, muitos líderes mundiais, e a ONU é o palco para isso. Você tem essa inversão total moral do que está acontecendo e uma cobrança absurda que é feita em cima de Israel, que, na verdade, é uma maneira de avançar com a agenda de atores que são muito importantes na ONU, basicamente a China,
a Rússia e o Irã, grande financiador do terrorismo na região. O Irã, basicamente, é o patrocinador. O Irã é o que a Leila é para o Palmeiras, o Irã é para o Hezbollah. Né? O Hezbollah é um estado dentro do Líbano, eles ocupam uma parte do Líbano, eles têm um exército que o próprio exército do Líbano não teria condições de guerrear contra. Então é um estado dentro do estado. E o Hezbollah fica ali na fronteira com Israel, também cutucando para entrar, jogando míssil. Enfim, é uma situação muito difícil, muito complicada. E você tem a ONU, que foi criada, e aí você vê a ironia, né? A ONU é criada após a Segunda Guerra Mundial, antes você tinha a Liga das Nações, mas depois vira a ONU, do jeito que a gente conhece hoje. E a ONU, que uma das suas primeiras e mais importantes resoluções de toda a sua história foi em 1947, confirmar a criação do Estado de Israel, numa região que era um deserto, que era uma área de ninguém, muito abandonada. Existe também toda essa picaretagem de dizer que tinha uma Palestina, quando Palestina era um apelido jocoso, infame, criado pelo Império Romano, quando eles expulsaram os judeus lá no século II, lá atrás. E como os inimigos dos judeus eram os filisteus, eles, para cutucar, para sacanear os judeus, eles tiram e expulsam os judeus e botam o nome de Palestina, que é Filistina, que veio dos filisteus, para simplesmente tirar um sarro da cara dos judeus. Mas, enfim, aquela região, então, entregue a quem de direito, aos judeus, ao povo hebreu, que está ali desde sempre. Esse povo é constantemente atacado pela ONU. Você tem ali na área de direitos humanos, por exemplo, da ONU, quem manda ali é o Irã, que é uma piada. É uma democracia, é uma teocracia brutal, uma ditadura que apedreja mulheres hoje ainda, né, que enforca gays, que, enfim, tudo que a gente sabe que acontece. E esses atores é que hoje influenciam essas decisões da ONU com a participação vexatória dos BRICS, do governo brasileiro, enfim. Infelizmente, está todo mundo querendo pegar uma casquinha nessa guerra e atacando um alvo fácil e injustamente, que é justamente a vítima, que é Israel.